Vamos, voltando aqui para a pauta, destacar aqui um tema que é o tema do futebol, né? Porque essa semana aconteceu mais uma vez aí eventos de radicalização, protesto das torcidas, no caso depois da derrota do Santos para o Corinthians, né? Eu não gosto de falar muito de futebol essa semana, porque o meu Mengão tomou aí uma entalada, foi atropelado pelo Bragantino. Acho que o time não conseguiu nem chegar no Rio de Janeiro de volta até agora, que está perdido aí, né? Bom, mas o tema o que aconteceu foi o seguinte: o, o, no Rio de Janeiro, né, depois de uma briga de torcidas que aconteceu lá em março, entre torcidas do Flamengo e do Vasco, né, a Justiça Estadual decretou a prisão de 7 líderes de torcida, né, mesmo depois que a promotoria não viu motivos para a prisão dos líderes, né, diante da fraqueza das provas que foram apresentadas, né, não havia uma individualização, uma responsabilização direta dos líderes, né, que você não pode acusar, responsabilizar alguém, né, mesmo que seja um dirigente, um líder de um movimento, se ele não tiver diretamente, não houver provas de que ele foi o responsável pela situação. As brigas, que não são nenhuma novidade, porque também não vamos bancar aqui, né, a gente vê aí muita idiotice de comentarista esportivo. Tem briga de torcida acho que desde que começou o futebol, né? Aí o pessoal se desentendia e acontecia aí determinados enfrentamentos. Mas tem muita violência. A sociedade é muita violência, muito violenta. Nós estamos num país em que morrem, são mais de 50 mil homicídios por ano, né? É uma sociedade, o capitalismo, né, e na situação de crise que nós nos encontramos, não é o futebol que é violento, é a sociedade, né? Nós estamos num país em que a polícia mata mais de 6 mil pessoas por ano, né? Isso aí, perto do que acontece entre as torcidas, as torcidas são quase grupos de pacifistas, né? São grupos de defesa do amor total, né? Se a gente comparar com a ação da PM, que a gente não vê, né, a campanha, a PM que mata 6 mil, ninguém propõe fechar a PM, a não ser a gente, né? Ninguém fala, tem que impedir a PM de sair. Mas no caso das torcidas, né, há uma campanha, né, se aproveita aí uma situação que existe na sociedade, que não é das torcidas, de violência, de enfrentamento, para promover uma repressão, né, parte da política de setores da direita de transformar, de não permitir, né, as manifestações públicas, porque a atividade das torcidas, o fato de que você reúna milhares de pessoas no estádio de futebol, dá lugar a muito tipo de manifestação, inclusive manifestações políticas que estão promovidas, estão proibidas nos estádios, né? Bom, e a política da direita, né, inclusive com apoio, infelizmente, de alguns setores da esquerda, é sempre optar pelo caminho da repressão, né? Em vez de agir contra as torcidas organizadas, é óbvio que se alguém quisesse resolver o problema, seria necessário chamar as torcidas para um diálogo, né? Encontrar soluções com a participação, com poder de decisão, inclusive, dos torcedores, né, sobre o funcionamento, sobre os horários dos jogos, sobre a organização, mas não é disso que se trata, né? O juiz, por exemplo, nem considerou, nesse caso, o julgamento do caso do Rio de Janeiro, né, da briga entre as torcidas do Flamengo e do Vasco, nem sequer levou em conta, né, a opinião da promotoria, né, que disse que não viu elementos de prova para a prisão preventiva por 30 dias dos dirigentes da torcida. Bom, mais uma vez, aqui é importante destacar, né, que a decisão se baseia na famosa teoria do domínio dos fatos, né? Quer dizer, como o cara é líder da torcida, o juiz pressupôs que ele teria que ter conhecimento da situação e ser responsabilizado pelo que aconteceu, né? Conforme essa teoria do domínio dos fatos, os diretores são culpados, pois supostamente deveriam saber
que seus afiliados fazem nos estádios e em todas as suas vidas privadas, como se fossem babás, né, dos seus sócios. Quer dizer, o diretor da torcida ele tem que se responsabilizar pela. Então, por exemplo, a gente deveria, por exemplo, culpar se um operário da Volkswagen, né, mata alguém, devia prender o dono da Volkswagen. Né? Assim, aí não funciona, aí não vale. Né? Mas, né, tinha que processar o diretor da empresa, né, o diretor daquela instituição. Bom, nesse caso não vale, mas no caso das torcidas, supostamente, os dirigentes têm que ser responsabilizados. É uma coisa totalmente absurda, né? Mostra aí o arbítrio, né? E é parte da política de repressão nos estádios, a elitização do futebol, de afastar o povo do futebol. Né? Isso quando é claro que a violência que tem nos estádios é a mesma que se vê nas favelas, nas periferias, né? nas cidades, que é reflexo da violência que vive o povo brasileiro, violência que é promovida pela burguesia, né? Pela situação de exploração e miséria e de repressão, né, que o Estado capitalista engendra contra os trabalhadores. É preciso se mobilizar contra essa política do Estado, né, que mostra que o Estado tem uma política de repressão porque teme, né, a mobilização e a organização dos trabalhadores em qualquer área, inclusive na área do futebol. É a política dos monopólios, é a política, por exemplo, de monopólio de comunicação, que querem impedir o apoio, a presença do povo pobre, trabalhador no estádio. Aí marca jogo para 9h30, 10 horas da noite começa o jogo, que é para o cara assistir em casa, ser escravizado pela Rede Globo. Né? Só pode assistir o jogo que a Globo e outra meia dúzia de canais transmite, ou tem que pagar. Né? Você não tem livre acesso para poder assistir às transmissões. É um esquema totalmente mafioso, e no meio dessa máfia poderosa, criminosa, né, só quem é responsabilizado, só quem é criminalizado é a população trabalhadora.